É muito bom você ter um destino para onde ir, mas é a jornada que importa ao final. Eu tô gravando esse vídeo aqui em janeiro de 2025 e nessa época do ano é sempre a mesma coisa. Tudo se enche um pouco de esperança, com aquela sensação de que agora vai dar certo, que agora você vai conseguir, que agora suas metas vão ser batidas, e você acaba fazendo aquela lista de desejos, aquela lista de coisas as quais você quer que aconteça nesse ano, que no final é a mesma lista que você fez ano passado, ano retrasado, no outro, e não aconteceu absolutamente nada. Porque no final as pessoas fazem uma lista de desejos, que é mais ou menos assim, você lista alguma coisa do tipo, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero emagrecer, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero pá, e no final o seu inconsciente tá assim, desde que eu não tenha que fazer nada. E por isso que as metas nunca acontecem. E agora, aos 40 anos de idade, eu finalmente descobri o motivo pelo qual isso acontece. E eu vou compartilhar hoje aqui esse motivo com você, para que você não mais precise passar por isso. Meu nome é Rodrigo Vinhas, eu sou estrategista digital, mentor de negócios e constantemente as minhas empresas estão entre as 25 maiores do mundo na Hotmart. Uma vez que eu entendi isso, eu tô disposto a apostar com qualquer pessoa que eu vou bater 100% das minhas metas. E as minhas metas estão públicas e disponíveis no Café com Vinhas, que eu vou deixar o link aqui pra você no final desse vídeo. E toda semana eu vou te mandar um texto com coisas super interessantes como as minhas metas públicas para você ter a oportunidade de apostar comigo e perder. E o motivo é o seguinte, essas metas não têm alma. O que isso quer dizer? Você geralmente faz as metas olhando a coisa externamente. Então, o mundo, de alguma maneira, te diz que você precisa ganhar mais dinheiro, que você precisa ter mais saúde, que você precisa ser uma pessoa melhor, que blá, 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 blá. Um monte de coisa que não tem a menor importância para você, no fundo, se você não tiver um motivo. E eu aprendi um método que se chama RPM. Esse método é do Tony Robbins e significa Rapid Planning Method, ou também significa Results, Purpose e MAP. MAP é um acrônimo que faz uma brincadeira com a coisa do mapa, mas também com Massive Action Plan. Então você começa com o R dos resultados. A primeira coisa é que tudo que começa com resultados tem mais chance de dar certo. Então quando eu entro numa reunião, hoje em dia, eu faço o maior esforço possível para, antes da reunião começar, discutir com a pessoa qual é o resultado que a gente está buscando naquela reunião. De preferência, antes de marcar a reunião, saber o resultado que você está buscando naquela reunião. Agora, voltando para as metas. Então, vamos supor que o seu resultado em mente seja ganhar 100 mil reais a mais esse ano do que você ganhou no passado. Beleza, 100 mil reais, legal. O que geralmente as pessoas fazem? Elas só colocam ali na lista. Quero ganhar 100 mil reais a mais. E ponto final. E aí no final volta naquela coisa de quero ganhar, desde que eu não tenha que fazer nada. E aí se der certo, ótimo. E se não der certo, bom, beleza. Você já tá meio que esperando isso mesmo. E aí no ano que vem você repete a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa e assim ad eterno. Mas como que você pode fazer para que esses 100 mil reais se tornem realidade? Para que você transforme o invisível no visível? O melhor jeito de fazer isso é você colocar muita energia no P, do propósito, do porquê. Então, por que esses 100 mil reais são importantes para você? Por que isso vai fazer diferença na sua vida? E você tem que conseguir colocar isso com o seu corpo, com a sua fisiologia, com a sua alma, com o seu sentimento. Qual vai ser o impacto disso na sua vida, e não só na sua vida, como das pessoas que você ama. Eu costumo dizer que se você tiver com dificuldade de encontrar um porquê, você pode colocar mais energia em procurar um porquê, porque muitas vezes o porquê traz o porquê. Eu comecei a colocar muito mais energia, muito mais disposição, tanto em melhorar profissionalmente, pessoalmente, em ganhar mais dinheiro quando a minha filha nasceu. Porque agora não é só um porquê abstrato, eu tenho um porquê. O fato de eu ganhar mais dinheiro vai impactar diretamente a qualidade de vida da pessoa que eu mais amo. Então vamos pegar esse exemplo dos 100 mil reais. Se eu ganhasse 100 mil reais a mais por ano, o que eu poderia fazer pela minha filha? Aí eu poderia colocar, eu posso pagar um plano de saúde melhor para ela. Aí eu imagino ela sendo atendida assim num hospital muito bom, sendo muito bem tratada. Eu posso, sei lá, de repente pegar esses 100 mil reais e blindar o carro dela, coisa que eu já fiz. Na verdade, o carro não é dela, né? É da mãe dela. Mas enfim. Ela tá andando naquele carro blindado, eu já me sinto mais seguro, mais feliz. E coisas desse tipo. O que você pode fazer com esse dinheiro que vai melhorar a sua própria vida e a vida das pessoas que você ama? Em cada coisa você pode fazer isso. E também o contrário, você pode pensar, tá, e se eu não tiver dinheiro para pagar um plano de saúde para minha filha, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter que pegar uma fila no SUS, ela talvez tenha uma situação que ela não seja bem atendida, talvez ela tenha um problema na saúde dela, que é a coisa mais importante para mim.
talvez, enfim, vão ter várias consequências se essa meta não for atingida. E uma coisa que ajuda muito é você perceber que essa responsabilidade é sua e que essa capacidade de fazer isso acontecer, ela tá dentro de você. Ela não é uma coisa externa, ela não é uma coisa extrínseca. Ela é uma coisa intrínseca, a sua capacidade de fazer isso acontecer. Então, o que você precisa fazer para você colocar alma na sua meta é você sentir tanto a coisa boa que vai acontecer se você bater essa meta, quais são os aspectos positivos e você realmente sentir isso profundamente, como você também imaginar os resultados negativos, você experimentar dor o suficiente em relação ao fato de você não cumprir essa meta, de você não realizar isso. O ser humano é muito guiado pela dicotomia da dor e do prazer. Então, geralmente, a gente não executa a nossa meta porque, para que você execute uma meta importante de longo prazo, você tem que passar por uma dor de curto prazo. E, geralmente, o nosso sistema de dor e prazer, ele está programado para evitar qualquer tipo de dor. Então, você prefere adiar aquela dor de curto prazo porque você não está sentindo a dor do longo prazo ainda. Então, quando você traz para o presente as consequências negativas que você vai ter no longo prazo, você consegue passar muito melhor pela dor de curto prazo, sabendo que aquilo tem um propósito, que aquilo tem um objetivo e que aquilo vai fazer diferença na sua vida. Eu vou fazer uma confissão e dividir com você aqui uma das minhas metas mais importantes. A verdade é que eu passei mais de 1000 dias tomando refrigerante todos os dias. E à medida que minha filha foi crescendo, ela tá com 2 anos hoje, eu percebi que ela fica imitando os meus comportamentos. E uma coisa que eu não quero que minha filha faça é que minha filha fique tomando refrigerante. Porque eu sei que isso faz muito mal para a saúde, que o refrigerante é o pior alimento do mundo. A minha professora de personal, ela fala o seguinte: refrigerante só serve para desentupir pia. E aí eu me lembrei da frase do Charles Spurgeon que diz o seguinte: ensine para uma criança o caminho o qual ela deve andar, mas certifique-se de seguir você mesmo esse caminho também. E toda criança é uma esponja. A minha filha, como qualquer criança, ela copia o comportamento de outras pessoas. A minha mãe, por exemplo, ela fuma. Mãe, se você estiver vendo esse vídeo, pelo amor de Deus, pare de fumar. E a minha filha começou a imitar a minha mãe fumando. Então ela pegava as canetinhas dela, colocava na boca assim como se fosse um cigarrinho, e ela fica imitando o comportamento da minha mãe. Então eu pedi pra minha mãe parar de fumar dentro de casa, nem que seja na varanda. Eu pedi pra ela: mãe, saia da minha casa se você quiser fumar. E hoje em dia, quando minha mãe vai em casa, ela sai da minha casa pra fumar, pra que a minha filha não presencie isso das pessoas que ela mais ama e mais confia. Mas enfim, o lance é que eu já sabia de tudo isso intelectualmente há séculos. Desde quando a minha filha nasceu, eu pensava: agora vai ser fácil eu parar de tomar refrigerante. Agora vai ser fácil isso, agora vai ser fácil aquilo. Porque agora eu tenho esse grande motivo para me levantar. A verdade é que se passaram 2 anos e eu mudei pouco os meus hábitos, a minha vida, perto do que eu gostaria de ter mudado, com esse grande acontecimento que aconteceu na minha vida, que foi o nascimento dela. E eu só consegui começar a mudar de verdade quando eu incorporei esse P, esse porquê. Eu comecei a pensar assim profundamente nas consequências. Quais que seriam as consequências? E não só pensar, mas também pensar e sentir essas consequências lá no fundo da minha alma. Então ficar pensando assim, a minha filha pré-adolescente querendo tomar um monte de refrigerante, porque ela sempre me viu tomando refrigerante, isso me doía muito. Me doía mais do que a vontade que eu tenho de tomar refrigerante. Uma coisa muito louca, quando você faz essas mudanças, o seu cérebro ele tem uma parte que ele quer sentir aquele prazer de qualquer jeito. Então vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu parei de tomar refrigerante 7 dias, a minha cabeça ficou assim: pô, você já parou 7 dias, nossa, você é foda mesmo, hein? Você tá indo muito bem, toma só uma coca hoje. Qual vai ser a diferença? Ó, você vai tomar uma por semana, daria 4 por mês, daria menos de 50 por ano. Antes você tomava 360 por ano, você já vai diminuir de 360 para 40, você já vai melhorar 90%, você quer ser quê? O super-homem, você quer ser melhor que todo mundo, por que você não pode se permitir? Enfim, fica aquela metralhadora de argumentos para você fazer o que o seu sistema límbico quer que você faça, que no final é sentir aquele prazer imediato que te faz mal no longo prazo. E aí, uma coisa que eu aprendi que faz muita diferença é você treinar o seu cérebro para você não abrir negociação. Então a minha conversa interna ali comigo mesmo era assim: não tem negociação, eu não vou tomar refrigerante, eu não tomo refrigerante. E é aquela coisa de você mudar as suas crenças. Então eu comecei a repetir uma frase que me ajuda muito com isso. Eu falo assim: o meu corpo é um templo, só entra água. E essas frases que podem ser introjetadas na nossa personalidade de maneira consciente ou inconsciente, elas mudam tudo que a gente faz e como a gente faz. Por exemplo, eu tenho algumas amigas que são solteiras e que elas costumam repetir a frase: homem não presta. Ela sempre fala: homem não presta, homem não presta, homem não presta, homem não presta. O que você acha que acontece quando ela encontra um homem? Ela encontra um que não presta, ou ela pensa que o cara não presta, ainda que ele preste. E cada coisa que esse cara fizer vai corroborar para que ela confirme
o pensamento dela, que ela confirme a crença dela. O nosso cérebro funciona como um servomecanismo que ele vai procurar qualquer coisa para confirmar a nossa crença. Certo, então a gente já passou pelo R e pelo P, agora vamos passar pelo M. O M é o Massive Action Plan, ou seja, você tem que ter uma ação maciça para que o seu resultado aconteça. E uma ação maciça é o seguinte, você precisa se comprometer a você fazer tudo o que precisa para que aquela meta aconteça e você não se permita fazer nada que seja contra o que você mesmo já pré-determinou. Então vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 76 quilos hoje enquanto eu tô gravando esse vídeo e quando eu gravar o meu vídeo das minhas metas do ano que vem, eu quero ter 70 quilos e eu quero mudar de 31% de gordura corporal para 18% de gordura corporal. Eu postei no meu Instagram um Vision Board, que são imagens que representam ali as minhas metas de saúde. E uma das imagens era tipo um abdômen de um cara assim, bem sarado e tal. E o meu amigo Léo Tabari fez um comentário, ele colocou um comentário assim: você vai nascer de novo? E agora esse comentário é a minha âncora. Eu quero mostrar pro Léo em janeiro do ano que vem que eu sim, nasci de novo. E como que eu coloquei esse plano de ação maciça para que eu alcance esse objetivo? Então primeiro você precisa estudar aquilo. Quais são os elementos que são mais determinantes para que você diminua um percentual de gordura, para que você perca peso. Algumas coisas são óbvias, como o déficit calórico, como o aumento de massa magra. E como que eu vou chegar nisso? Então eu comecei a estudar o que as pessoas que têm esses resultados fazem. E algumas coisas que essas pessoas fazem. Elas tomam muita água. Então elas tomam uma quantidade específica de água. Eu fiz a conta ela para mim, dá 3 litros de água por dia. Então eu tô tomando esses 3 litros de água por dia. E aí para cada pequena meta dessa, eu crio um sistema para eu atingir. Então vamos começar sobre a água. Eu tenho uma garrafa de 1 litro de água e eu tenho que tomar 2 garrafas dessa ao longo do dia. Para eu já começar o dia vencendo, eu deixo uma garrafa de 500 ml ali no quarto, na frente do banheiro. E antes de eu tomar banho, eu viro esse meio litro de água. Então eu já começo o dia ali vencendo. Aí eu tomo essas 2 garrafas ao longo do dia e quando eu treino, eu tomo mais um pouco de água fora dessas 2 garrafas e acabo batendo ali a minha meta de treino, porque às vezes eu tomo meio litro, às vezes eu tomo 1 litro durante o treino. A outra coisa que essas pessoas fazem, elas treinam. Elas fazem musculação 3, 4, 5 vezes por semana. Então, eu tô fazendo musculação 5 vezes por semana. Outra coisa que ajuda muito nessa questão da saúde é você se manter flexível. Então também estou fazendo yoga 1 vez por semana. E aí uma coisa que tem mais ou menos a ver com isso, a parte do cardio, que eu faço todo dia, que claro que é para aumentar o déficit calórico, mas também a parte de luta, que aumenta o seu déficit calórico e ainda traz outra coisa que para mim é importante, que é saber se defender, caso você precise, caso você tenha uma situação de emergência, você possa ali se defender. E mais uma coisa que essas pessoas fazem, essas pessoas que têm o percentual de gordura baixo, que tem um controle ali sobre o corpo, sobre a saúde, que masterizaram essa área, elas levam super a sério a alimentação. Então eu peso a comida e agora eu acompanho se eu tô batendo os macronutrientes proporcional ao que eu preciso. Então, sei lá, por exemplo, se eu quiser ganhar massa magra, eu tenho que ter ali mais ou menos 2 gramas de proteína por quilo que eu tenho. Então eu tenho 76 quilos, eu tenho que bater pelo menos ali 150, 200 gramas de proteína por dia. Então eu checo, a minha alimentação ela tá proporcionando isso. Fui numa nutricionista, fui orientado, mas o lance é o seguinte: existe um plano de ação massiva, todas essas coisas precisam ser feitas ao longo da semana e eu preciso encaixar tudo isso na minha agenda. Então eu preciso tomar um tanto de água todo dia, eu preciso fazer exercício, eu preciso pesar minha comida, eu preciso comer os alimentos certos, eu preciso suplementar. Todo aquele plano de ação, ele é encaixado numa rotina. Então ele tem data para acontecer, como ele vai acontecer. Para cada coisa dessa, existe um procedimento que vai acontecer, que vai se repetir e no final essa é a única maneira de ter o resultado que você precisa. E eu tenho uma meta para esse canal do YouTube que eu vou deixar ela pública aqui para você e que é uma meta extremamente difícil de cumprir. Toda semana eu vou gravar um vídeo a partir da semana que vem que vai se chamar Eu Li Para Você e o nome do livro. E aí eu vou fazer um resumo ali, um sumário com os insights mais importantes daquele livro. Isso vai me obrigar a ler mais, a estudar mais e também vai gerar mais valor para esse canal, para você que está aqui me acompanhando. E por fim, eu peço para você deixar aqui nos comentários quais são as suas metas de 2025 e a gente se vê no próximo vídeo.